Olá, como você está? Se a percepção que você tem de você é de que está passando por um momento em que suas lágrimas brotam dos seus olhos copiosamente e sem que você tenha controle sobre elas, então esse vídeo foi feito para você. Vamos conversar sobre o que pode estar acontecendo e o que você pode fazer para superar situações de crise como essa. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Penso que se você me conhecer, mesmo que seja numa apresentação breve como essa, poderá confiar um pouco mais no que eu vou lhe dizer. Me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga, trabalho com psicoterapia há 40 anos. Durante esses anos, tive a oportunidade de acompanhar o processo de pessoas que conviviam com um choro intenso, incontrolável e frequente. Da convivência à superação, elas precisaram colocar à prova o seu grande desejo de compreender os verdadeiros motivos do choro. Um processo. Eu desejo de coração que o seu esteja começando agora. Mas antes de mais nada, acho importante que você saiba que o choro é uma resposta emocional natural de todo o organismo. E diferente do que podemos imaginar, ele não acontece apenas nos momentos em que estamos tristes. Podemos chorar também quando estamos com raiva ou emocionados com algo que está acontecendo. Podemos chorar quando descobrimos que magoamos alguém ou que fomos magoados por alguma pessoa. E se esse alguém for uma pessoa do nosso círculo afetivo, oh meu Deus, o sofrimento aí fica muito maior. Se você tem vivido crise de choro, sabe que poderia citar inúmeros exemplos de situações geradoras de sentimentos ou emoções que desencadeiam num grande choro. Então, eu acredito que o mais importante do que eu listar exemplos que fazem as pessoas chorarem é entender quais são os motivos. Vamos lá? Por que choramos? Quando temos uma crise de choro, independente de termos crise frequente ou não, isso quer dizer que algo está acontecendo e que nos impactou de uma tal forma que precisamos chorar para reduzir a tensão que está no nosso corpo e retomar o nosso estado de equilíbrio. Para alguns, viver crise de choro pode gerar uma sensação de aperto no peito, falta de ar, deixando a impressão de que podemos nos afogar em nosso vale de lágrimas. Para outros, ao contrário, pode provocar uma sensação de alívio tão boa, que além de acalmar, ainda pode dar uma vontade da gente dormir para recuperar as forças. Estou aqui pensando, qual a sensação que você tem quando está passando por uma crise de choro? Saber disso pode te ajudar a identificar o quanto você utiliza o choro como fonte de pesar ou como fonte reparadora. Pense nisso. Algumas pessoas podem chorar silenciosamente, enquanto outras podem chorar alto e até soluçar. Ainda nesse contexto, algumas pessoas podem ter uma crise de choro sozinhas ou então acompanhadas. Quando estamos acompanhadas, a crise de choro pode nos ajudar a comunicar nossas emoções ou sentimentos e, quem sabe, a gente consegue receber apoio que tanto precisamos. E se isso acontece, é porque a pessoa que está ao nosso lado teve empatia e conexão emocional conosco. Ai, é tão bom quando isso acontece. Agora me diga, e você? De que forma você expressa o seu choro? Estar ao lado de alguém que esteja disposto a entender o que você está vivendo aumenta as suas chances de compreender melhor o que está acontecendo com você e dessa forma encontrar uma boa saída para essas vivências. Darei uma paradinha rápida na nossa conversa só para saber o que é que você está achando desse vídeo. Se você estiver gostando, bem, e acha que pode ser útil para as pessoas, não deixa de fazer sua inscrição no canal e deixar o seu like. A gente acredita que essa pode ser uma boa forma de ajudar as pessoas que estão passando por algum sofrimento emocional. Bem, vamos voltar à nossa conversa?
O que tentei enfatizar até aqui é que a crise de choro pode estar a serviço da saúde mental e física de todos nós. Nesse caso, a reação pode ocorrer em situações emocionais intensas, quando a gente tem estresse, está sobrecarregado, traumas emocionais, tais como perdas significativas, abuso, bullying, violência. Algumas pessoas podem ter crise de choro também em situações sociais, como conflitos interpessoais, pressão social. É comum também que as pessoas tenham crise de choro quando estão passando por um momento difícil na vida, um problema financeiro, uma separação, a morte de alguém muito querida. Sem sombra de dúvida, expressar as emoções ou sentimentos provocados por essas circunstâncias da vida é salutar e fará muito bem para a saúde em geral. Então, se você estiver vivendo uma experiência como essa ou estiver ao lado de uma pessoa que esteja vivendo uma situação semelhante, não deixe de apoiar a liberação dessas emoções. Essa atitude contribuirá com o resgate do equilíbrio físico e mental. O sinal de alerta deve ser ligado quando o choro intenso e incontrolável acontece com frequência, impedindo a realização da atividade do dia a dia. Ou ainda, quando você sentir que a sua vida está sendo afetada negativamente, assim, de alguma forma. Nessas situações, é importante procurar ajuda profissional, porque é possível que alguma condição de saúde mental tenha sido afetada. É possível que você esteja vivendo momentos de depressão, ansiedade, síndrome de pânico, estresse pós-traumático, entre outros. Para você conseguir identificar cada uma dessas condições, eu vou fazer uma breve descrição sobre elas. Depressão é uma doença que afeta o humor e os pensamentos das pessoas. Ela pode fazer com que as pessoas sintam uma tristeza persistente, sem que seja possível relacionar a algum acontecimento específico que justifique a tristeza. É comum também perda de energia, ausência de motivação, baixa autoestima, perda de interesse nas atividades que antes as pessoas tinham prazer em fazer. Já a ansiedade, apesar de ser considerada uma resposta natural do corpo, quando se torna excessiva, a ponto assim de interferir na vida diária das pessoas, daí ela pode causar nervosismo, medo, inquietação, tensão muscular, dificuldade para dormir. E o estresse pós-traumático? Bem, esse pode ocorrer após uma pessoa vivenciar ou testemunhar um evento traumático, como um acidente grave ou então uma violência. Nesses casos, é possível que a pessoa tenha uns flashbacks do ocorrido, pesadelos, pensamentos recorrentes e evitação dos lugares que fazem lembrar do acontecimento. Na síndrome de pânico, a pessoa vive a experiência de ter ataques de pânicos inesperados e repetidos. Podem vir acompanhados de palpitações cardíacas, sudorese, tremores, falta de ar, sensação de perda de controle iminente. Experiências como essas são difíceis de solucionar sem a ajuda de um profissional. Então, não custa lembrar, se você está passando por alguma dessas reações citadas ou conhece alguém que esteja passando por momentos como esse, não deixe de procurar ajuda especializada. Nossa equipe de psicólogos está preparado para estar com você. Caso tenha interesse de conversar com uma pessoa da equipe e agendar uma consulta psicológica, é só acessar o link que deixei na descrição do vídeo. Bem, se esse vídeo foi importante para você, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e adoraria receber seu comentário. Foi um prazer enorme estar com você até aqui e espero te encontrar no próximo vídeo.
O sinal de alerta deve ser ligado quando o choro intenso e incontrolável acontece com frequência, impedindo a realização da atividade do dia a dia. Ou ainda, quando você sentir que a sua vida está sendo afetada negativamente, assim, de alguma forma. Nessas situações, é importante procurar ajuda profissional, porque é possível que alguma condição de saúde mental tenha sido afetada. É possível que você esteja vivendo momentos de depressão, ansiedade, síndrome de pânico, estresse pós-traumático, entre outros. Para você conseguir identificar cada uma dessas condições, eu vou fazer uma breve descrição sobre elas.